pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Neumar, de novo, voltei, né? Eu falei que ia voltar, não falei? Então, né, nós vamos continuar com a aula de matemática, mas antes disso, nós temos o quê? Aqueles avisos de sempre. Vocês lembram que tem que entrar lá no Classroom, resolver as atividades que são postadas lá diariamente, né, no 6º ano de matemática, tá bom? Então, entrem lá, resolvam, garantam sua presença e façam as atividades que são feitas lá com muito carinho para vocês, tá bom, pessoal? Então, vamos lá? Que vocês tiveram aí anteriormente, né? Vocês falaram sobre os poliedros, né? Montaram, fizeram experiências muito legais, tenho certeza disso. Vocês gostaram? Mas agora nós vamos continuar aí também, né, nessa parte de geometria, tá bom, pessoal? Então vamos lá com a professora. Então o que nós vamos estudar nessa aula? Nós vamos falar sobre unidades de medida. Vocês já ouviram falar sobre unidades de medida, não é? De volume e de capacidade. E hoje nós vamos vamos começar a estabelecer algumas relações entre volume e capacidade. O que será que é isso? Qual que é a semelhança, qual que é a diferença, quais são as relações que existem entre o volume e a capacidade? Hein? Vamos lá? Então, olha só, para relembrar um pouquinho aqui, a professora trouxe ali os múltiplos do metro cúbico, tá bom? Então, olha só. Então, aqui nós temos o quilômetro cúbico, o hectômetro cúbico, o decâmetro cúbico, tá? E tem uma tabelinha aqui para vocês preencherem, olha só, com quilômetro, né, ao cubo. Qual será que vem aqui no... Como que eu escrevo hectômetro? Qual que é a abreviação, né, de hectômetro cúbico? Igual aqui quando está em quilômetro cúbico. Então, eu vou pedir para vocês aí de casa completar essa tabela com os dados que estão faltando. Será que vocês completam? Então, ó, vou dar um tempinho para vocês, tá bom? E a professora já retorna aí para... E aí, pessoal, conseguiram? Vamos verificar, então, a resposta aqui com a professora? Então, olha só, anote aí, tá? Então, quando eu tenho lá, ó, as respostinhas aqui estão em azuis, né? O hectômetro cúbico, ó, o decâmetro cúbico, tá bom? O quilômetro cúbico, tá? Olha só, tá? Anotem aí bem bonitinho no caderno de vocês, tá bom? Então, isso aqui é mais pra gente ir revisando, pra gente calcular aí o volume, tá bom? Então, para relembrar mais um pouquinho, vamos revisar lá. Unidades de medida aí de volume, nós temos o metro cúbico, que ela é a unidade de volume mais utilizada, tá bom? Então, metro cúbico, né? Que equivale ali a 1 metro cúbico, eu tenho lá, tá bom? O metro cúbico aqui. Então, olha só, pessoal. Então, como a gente sempre tem como referência ali o metro cúbico, né, na tabelinha, a professora vai deixar mais uma tabelinha para vocês aí do decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Eu sei que vocês já viram essa unidade, então vou dar um tempinho para vocês completarem ela, tá bom?
E aí, pessoal, conseguiram terminar de completar? Para relembrar um pouquinho as unidades de medida de volume? Então, vamos lá? Só para a gente confirmar aqui, nós temos lá, né, o centímetro cúbico, também vocês já conhecem, também é bastante utilizado, né? Então, temos lá o milímetro cúbico também. Lembre que ele é elevado ao cubo, né? Então, por isso que a gente tem esse joguinho aqui lá, como vocês já viram, né? Da vírgula, né? Então, a gente vai colocando, vai acrescentando os zeros, né? Os zeros sempre são acrescentados, tá bom, pessoal? Então, vamos lá trabalhar mais um pouquinho sobre isso. Mas para lembrar, como vocês já viram, até nessa mesma né, tabelinha aqui, a professora retomou ela, os mais utilizados são o metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico, tá bom? Então, vamos praticar mais um pouquinho? Vamos fazer essa transformação de unidades ali de medida de volume? Então, como podemos transformar, né, 50.000 centímetros cúbicos em decímetro cúbico? Como será que nós podemos fazer isso? Vou dar um tempinho e já retorno aqui para a gente corrigir. E aí, pessoal, conseguiram? Então, vamos verificar aí se vocês... Então, olha só, como que funciona? Eu estou vindo de centímetro cúbico para decímetro cúbico, tá bom? Então, eu estou voltando, né? Ou seja, eu estou vindo lá da minha esquerda para a direita. Então, eu vou, né, dividir, tá bom? Vamos ver aqui como é que funciona isso. Então, o que eu quero dividir? O que eu quero transformar? Então, eu vou dividir lá os 50.000 por 1.000, tá bom? Porque é o que eu quero transformar ali. Vou dividir por 1.000. Então, fazendo essa divisão lá, podem fazer no caderninho de vocês aí depois, né? 50.000 divididos por 1.000, eu tenho lá 50. Mas outra estratégia que vocês podem fazer é aquela de cortar o zero, lembra lá? 50.000 divididos por 1.000, eu consigo cortar a mesma quantidade de zero que tem em cima com a quantidade que tem embaixo. E também fica ali, né? 50, tá bom, pessoal? Então, respondendo, 50.000 centímetros cúbicos representa 50 decímetros cúbicos. Anotadinho aí, pessoal? Então, o que é volume, pessoal? Vocês sabem me dizer o que é volume? O que significa o volume? O volume é o espaço que um objeto está ocupando. Veja aqui com a professora, olha só. O volume ele é utilizado para medir o espaço ocupado por um objeto. Que espaço que esse objeto está ocupando, né? Por exemplo, na gaveta, no armário, né? Que espaço que ele está ocupando? Então, como podemos medir o espaço desse cubo aqui? Hein, pessoal? Vocês têm alguma ideia? Acho que sim, vocês já viram isso, né? Mas o volume ele é medido pela multiplicação do quê? Do comprimento, da largura e da altura, tá bom? Ele é muito utilizado em centímetros
e metros, tá bom? E quando eu multiplico 3 vezes os centímetros, eu tenho lá os centímetros cúbicos, diferente da área, né? Que era lá centímetros quadrados, metros quadrados, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, vamos praticar aqui mais um pouquinho? Sabendo que a aresta desse cubo mede 4 centímetros, encontre o volume. Olha só, tenho certeza que você aí de casa já está se preparando para calcular esse volume, não é verdade? Então a professora vai dar um tempinho e já retorna aqui para a gente ver se deu certo, beleza? E aí, pessoal, conseguiram? Então vamos ver bem passo a passo, tá bom? Como que funciona para calcular aqui esse volume. Olha só. Então, vamos lá. Então, qual que é a medida que eu tenho aqui do comprimento, da largura e da altura, né? Nós também chamamos, né, de arestas, né? Então, o cubo ele tem todas as arestas com a mesma medida, né? Quando a gente está falando do cubo, né? 4, 4 e 4. Não é verdade? Então, vamos lá multiplicar, né? 4 vezes 4 vezes 4, tá bom? Então, o volume é 64 centímetros cúbicos, tá bom? Então, lembra lá, centímetros cúbicos. Ah, mas por que, professora, centímetros cúbicos? Porque a gente está multiplicando o quê? 3 dimensões, não temos 3 dimensões? Não temos o comprimento, a largura e a altura? Diferente da área, você lembra quando você calculava lá a área de um terreno, né, que você multiplicava o comprimento pela largura? Não tinha nada de altura? Então, aí era centímetros quadrados, só para vocês perceberem essa relação, tá bom, pessoal? Então, olha só, vamos lembrar mais um pouquinho aqui? Olha lá, unidades de medida de capacidade. Vocês já ouviram falar sobre isso? O que será que, né? O que é uma capacidade, né? Então, eu tenho o quilolitro, o hectolitro e o decalitro,
tá? Então, nós temos lá essas medidas, quanto que vale ali, né? O quilolitro, ele equivale a 1000 litros. Mas por que, professora, você colocou tudo em litros? Porque é a medida, né, mais utilizada na capacidade, é o litro, tá bom? Ó, 1 hectolitro, ele vale 100 litros. 1 decalitro, ele vale 10 litros, tá bom? Então, lembrando, a unidade de medida aí mais utilizada para medir a capacidade é o litro, tá bom? Vocês já ouviram falar, né, de litro aí? Não viram? Não ouviram? Tenho certeza, nós vamos falar já um pouquinho sobre isso. Olha lá. E temos mais, né, aqui os submúltiplos do litro. Também são outras unidades ali, que é o decilitro, tá? Que equivale a 0,1 litro. Tem o centilitro, que equivale a 0,01 litro, e temos lá o mililitro, que equivale a 0,001 litro, tá? Então, são unidades de medida aí de capacidade, tá bom, pessoal? Então, continuando aqui para a professora, quanto que equivale esses 15 decilitros? Lembra como é que transforma? É a mesma ideia. Então, olha só, e quanto equivale 15 decilitros em mililitros, tá bom? Então, eu tenho lá decilitro e vou transformar lá em mililitro. Você lembra como é que eu posso fazer isso? Vou dar um tempinho para vocês aí de casa pensarem e eu já retorno aqui para a gente responder, tá bom, pessoal? E aí, gente, conseguiram? Vamos resolver isso daqui, então? Vocês lembram lá como é que eu faço essa transformação? Eu vou multiplicando, tá? Eu vou multiplicar o quê? De decilitro, eu quero chegar lá em mililitro. Então, eu vou ir multiplicando por 10, tá bom? Lá, vocês já viram um pouquinho dessas unidades de medida lá anteriormente, né? Então, mas aqui a gente está relembrando porque a gente vai utilizar no cálculo aí do volume e fazer essa relação com a capacidade, tá bom, galerinha? Então, para eu transformar decilitro em mililitro, eu tenho o quê? Eu tenho que multiplicar até chegar... Mas por que multiplicar, professora? Porque eu estou indo, né? Estou seguindo aqui, eu estou indo da minha direita lá, né? Até ali à esquerda, aqui da professora, né? Estou vindo para cá. Então, olha só. Aí eu vou multiplicar. Quando eu estou voltando, a gente divide, só para lembrar. Por isso que a gente está multiplicando. Então, eu vou multiplicar aqui por 10... para chegar em centilitro. Só que eu não quero centilitro, não quero 150 centilitros, eu quero chegar lá em mililitro, não é verdade? Então, eu tenho que fazer isso novamente, multiplicar por 10 novamente, tá? Aí eu tenho lá 1.500 mililitros, tá? Conseguiram aí, entenderam essa ideia? Então, aqui nós temos, né, que 15 decilitros é igual ao quê? A 15, que é o que eu quero fazer essa transformação, vezes 10, vezes 10. Tá bom? Isso é igual a 1.500 mililitros. Beleza, pessoal? Então, anotem aí a resposta do quiz. 1.500 mililitros. Tá bom, galera? Então, para lembrar um pouquinho, como a professora falou, né? Aqui, olha só, o litro e o mililitro são as mais utilizadas, tá? Vocês já ouviram falar aí, né? De litro, mililitro... em algum recipiente, quando você vai comprar alguma coisa, né? A professora já vai mostrar alguns exemplos aqui, tá bom, pessoal? Então, olha só.
que é capacidade? Vocês sabem o que é capacidade? Capacidade, ela é medida em... qual que é a medida mais usual? Litro, não é verdade? Mililitro também a gente utiliza bastante. Então, ó, a capacidade representa a ideia de quanto cabe de volume interno de um objeto, né? Como, por exemplo, aqui nós temos qual que é a capacidade de água que cabe dentro desse aquário, tá? Então, nós falamos do volume, né? O volume, ele mede o espaço ocupado por um objeto, né? Tem um espaço, eu tenho lá vários copos em casa, vou guardar dentro do armário, ele vai ocupar um espaço. Mas eu tenho também a capacidade, que é a quantidade de água que cabe dentro desse copo, tá bom? Beleza? Água, mililitros, tá bom? Então, olha só, você conhece aí algum produto com uma unidade, né, que utiliza a unidade de medida de litro ou mililitro? Ó, a professora colocou alguns exemplos aqui simples. A caixa d'água que você tem aí em casa, né? O leite, a água. Tem alguma outra coisa? Tem várias coisas, não tem? Tem o shampoo, né? Tem, né, várias coisas que vocês utilizam quando vou encher um copo de água, vou fazer um chá, né? Sempre tem uma quantidade, né, que a gente chama capacidade. Então, por isso que a professora colocou aqui alguns exemplos. E essa da caixa d'água é muito, né, a professora colocou aqui proposital, porque hoje com o nosso racionamento de água, né, com essa escassez de chuva, nós temos que cuidar muito da quantidade de água lá que está dentro, não é verdade? Tem que cuidar bastante para poder não ficar sem água, né? Né, pessoal? Então, né, concluindo, olha só, pessoal, o volume está relacionado com o espaço que o objeto ocupa. Já a capacidade, ela representa a quantidade que cabe dentro desse objeto, tá bom? Então, o que nós vimos na aula de hoje? Hein, pessoal? O que nós vimos na aula de hoje? Nós começamos a relacionar, né, o volume e a capacidade. E também relembramos aí as unidades de medida, né, de volume e de capacidade, tá bom? E olha só, o que nós vamos ver na próxima aula? Vamos continuar estudando, né, estudando um pouquinho mais sobre essas relações, tá bom? Então, a professora deixa um grande abraço para vocês, que vocês fiquem bem, tá bom? Um abraço bem forte e até a nossa próxima aula, espero por vocês!